Vamos lá, meus amigos, vamos para esse meu primeiro vídeo gravado aqui no canal Foco no Criminal, canal do YouTube, cuja iniciativa é minha, do professor João Paulo Martinelli, do professor Leonardo Schmidt de Bem. A nossa intenção é trazer sempre aos senhores inovações, temas controvertidos e outros debates que surgem na seara do direito penal, da criminologia, do processo penal e matérias afins. Hoje nós vamos falar aqui de violência psicológica contra a mulher, artigo 147, letra B do Código Penal. Mas mais especificamente, nós vamos falar da causa de aumento da pena recém-inserida no artigo 147, letra B, que diz respeito ao uso de inteligência artificial e outras tecnologias para fins da prática da violência psicológica contra a mulher. Lei recente, lei que acabou de ser publicada e que, portanto, merece a nossa atenção. Embora, desde logo, eu advirta aos senhores, é uma lei de baixíssima relevância prática. Os casos aos quais ela pode ser aplicada são casos muito raros, muito específicos. Então, embora tenha ocorrido um oba-oba em cima dessa lei, uma grande divulgação como se isso fosse uma forma de defesa da mulher nessa sociedade misógina, patriarcal, que tanto a achincalha, na verdade, isso tem pouquíssima relevância prática devido a aspectos técnicos que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Já adianto aos senhores que, se quiserem saber mais sobre o crime de violência psicológica contra a mulher, indico o livro Crimes contra a Pessoa, tá? É uma obra conjunta entre mim, professor Martinelli, e o professor Schmidt de Bem. É um livro bastante denso, é um livro em que nós aprofundamos temas, é um livro muito bom. Consequentemente, não é porque é meu, não é porque eu participo dele, mas eu garanto que os senhores gostarão de como os temas são tratados nessa obra. Mas sem perder mais tempo, então vamos ao crime de violência psicológica. Antes de nós falarmos da majoração da pena, eu preciso dar uma pincelada nesse crime. Esse crime, ele tem como base o artigo 7º, segundo inciso da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Ali nós temos um conceito que é a violência psicológica contra a mulher. Nós temos na Lei Maria da Penha, os senhores sabem, diversas formas de violência: violência sexual, violência patrimonial, violência física, violência moral e etc., violência eleitoral, e nós temos ali também a violência psicológica. A violência psicológica, ela era, até pouquíssimo tempo, meramente um conceito. Mas o legislador entendeu por bem transformar a violência psicológica em um tipo penal incriminador. O legislador decidiu transformar isso em crime, percebendo aí uma possível lacuna na legislação penal. Normalmente essa lacuna era colmatada por outras normas penais, como crimes contra a honra, como constrangimento ilegal e etc., mas o legislador viu ali uma necessidade de se criar um crime específico sobre essa violência psicológica contra a mulher. Só que quando o legislador assim agiu, ao invés dele se preocupar em construir um tipo penal de forma técnica, ele meramente transportou o conceito da Lei Maria da Penha para o Código Penal com pouquíssimas alterações. E vocês sabem que tipos penais incriminadores eles têm uma estrutura muito específica. Os tipos penais incriminadores eles têm uma característica especial, até baldada por princípios penais como a legalidade, como a taxatividade, reserva legal, né, que são decorrências da legalidade. Nós temos a questão de ofensividade. Nós precisamos de um cuidado na confecção de tipos penais para atender esses princípios. E o legislador simplesmente ignorou isso. Aliás, como vem ignorando com certa frequência. O legislador ignorou
essa necessidade de se construir um tipo penal bem feito e só transportou o conceito da Lei Maria da Penha para o Código Penal como se fosse um crime, o que causa inúmeros problemas de taxatividade e etc. Até mesmo de compreensão. É difícil entender hoje o tipo penal de violência doméstica. Ele causa inúmeras dúvidas. Mas essa compreensão, para que nós entendamos o que é a violência psicológica, para que nós compreendamos o que é a violência psicológica contra a mulher, nós primeiro precisamos passar pela análise da objetividade jurídica. Isso é extremamente importante na interpretação desse tipo penal. Qual é o bem jurídico protegido pelo artigo 147, letra B? Vocês encontrarão na doutrina algumas vozes isoladas, tá, falando que é a integridade corporal e psíquica da mulher, como se a violência psicológica fosse um tipo de lesão corporal. E, de fato, o tipo penal de violência psicológica, ele traz a causação de um dano emocional. E a causação de um dano emocional pode ser um tipo de lesão. Vamos supor, por exemplo, que eu ofendo uma pessoa de forma tão grave que isso venha causar-lhe uma síndrome do pânico, ou que isso venha lhe causar algum outro tipo de transtorno psiquiátrico. Isso pode ser interpretado como uma lesão corporal. E o tipo penal de violência doméstica, de violência psicológica, ele começa com a locução verbal causar dano emocional. Então, dá a impressão de que a violência psicológica ela é uma forma de lesão corporal, ela é uma forma de lesão corporal tipificada de forma apartada, mas não é bem assim. Tá? Na verdade, a violência psicológica ela é um crime contra a liberdade individual. Eu posso ter uma afetação da saúde psicológica da mulher pela prática de uma violência psicológica? Posso. Mas o foco da incriminação é a lesão à liberdade individual. O sujeito ativo, ele afeta a mulher em sua autoconsciência, em sua autoestima, em sua autoimagem, de tal forma que essa mulher passa a sofrer prejuízos em sua capacidade de autodeterminação. Aquela mulher ela acaba se submetendo a caprichos, a vontades, a desejos, a imposições do agressor, porque ela tem a sua autoestima ou sua autoimagem, e por aí vai, tão deterioradas que ela não se sente mais capaz de gerir a sua vida por si só. Então, essa mulher ela passa a ter a sua autodeterminação total ou parcialmente afetada. Aquela mulher, por exemplo, passa a adotar uma religião com a qual ela não concordava, que não era a religião que ela seguia, porque isso lhe foi imposto e porque ela acha que tem que ser assim. Essa mulher passa a não sair de casa, passa a não fazer as suas atividades habituais, porque ela acha que ela não pode fazê-lo, entre outras tantas possibilidades. Isso é uma violência psicológica. Então, a violência psicológica ela pode ser uma forma de afetação da integridade psíquica de uma pessoa, e isso representa uma forma de lesão corporal? Sim, ela pode ser. Mas, principalmente, nós temos aqui uma limitação da liberdade individual. E de que forma que isso acontece? Eu gosto muito de uma frase de uma doutrinadora chamada Leda Herman, que ela fala, ela conceitua, né, a violência psicológica como uma forma lenta e contínua de destruição da identidade e da capacidade de reação e resistência da vítima, sendo comum que progrida para um prejuízo importante à sua saúde mental e física. Em outras palavras, a violência psicológica ela não ocorre em um ato. A violência psicológica ela não ocorre em um dia, em uma ação, em uma oportunidade. Ela é uma construção. A violência psicológica ela é um padrão comportamental, um padrão que se repete, um padrão que vai se mantendo e vai minando
a vítima até que ela tenha a sua capacidade de autodeterminação afetada. E se nós estamos falando em um padrão de conduta, evidentemente nós estamos tratando aqui de um crime habitual. A violência psicológica, ela é um crime habitual. Então, o que nós precisamos para configurar uma violência psicológica? Quais são aqueles elementos de caracterização da violência psicológica, entre outros, tá? Não vou falar aqui de dolo, é claro que o dolo é necessário, eu não vou falar aqui dos meios executórios. O artigo 147, letra B, ele tem meios executórios específicos, como a humilhação, como a chantagem, etc. Mas eu quero tratar aqui de 3 elementos configuradores principais, que são a causação de um dano emocional, primeiro elemento. Para que nós tenhamos uma violência psicológica, nós precisamos da causação de um dano emocional. Nós precisamos que essa causação de um dano emocional determine uma afetação da capacidade de autodeterminação da vítima, segundo requisito, ou seja, não basta a causação do dano emocional, nós precisamos também da afetação da capacidade de autodeterminação, porque o crime é um crime contra a liberdade individual e nós precisamos, em terceiro lugar, da habitualidade criminosa. É necessário que haja uma reiteração de condutas. É necessário que esse comportamento apto a minar a vítima a ponto de afetar a sua autodeterminação, é necessário que essa conduta seja uma conduta habitual. Enfim, isso estabelecida a estrutura mínima do crime de violência psicológica, vamos tratar da majorante. A majorante da violência psicológica aumenta a pena de metade, né? A pena da violência psicológica é uma pena de 6 meses a 2 anos, é uma pena de 6 meses a 2 anos de privação da liberdade. Portanto, a violência psicológica, salvo quando ocorrer uma situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher, que a violência psicológica não é necessariamente uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela pode ser causada, ela pode ser provocada por qualquer pessoa, por um empregador da vítima, por exemplo. Mas, normalmente, ela ocorre em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Mas, enfim, salvo quando há uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência psicológica é uma infração de menor potencial ofensivo. Mas quando nós temos a majorante do parágrafo único, nós perdemos essa qualidade. A violência psicológica, ela deixa de ser uma infração de menor potencial ofensivo. A sua pena mínima passa a ser de 9 meses de privação da liberdade e a pena máxima passa a ser de 3 anos de privação da liberdade. Isso é importante estabelecer, o tamanho da pena é importante estabelecer, porque a violência psicológica é um crime expressamente subsidiário. Ela cederá a vez quando for etapa da execução de um crime mais grave. Então é muito importante que nós fixemos isso, ok? A pena da violência psicológica majorada é uma pena de 9 meses a 3 anos de privação da liberdade. Ok. Nós temos, então, na majorante, um aumento de pena da metade quando o crime é cometido mediante o uso de inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou som da vítima. Deixa eu já criticar essa redação da majorante, porque qualquer outro recurso tecnológico parece uma expressão vaga. Eu não acho que seja a expressão ideal. Vamos pensar, por exemplo, que eu recorte o rosto da vítima, colhe esse rosto da vítima em uma foto de sexo explícito, depois eu uso uma máquina de fotocópia, tá, para fotocopiar essa imagem e
passar uma imagem melhor de veracidade, para que aquela adulteração não fique tão tosca assim. Usar uma máquina fotocopiadora é um uso tecnológico. Mas aqui, na verdade, o legislador ele se valeu da técnica da interpretação analógica. Ele primeiro oferece um exemplo do que ele quer dizer, como meio tecnológico, inteligência artificial, e depois ele fala qualquer outro meio tecnológico, cláusula genérica, ou seja, cláusula exemplificativa seguida de cláusula genérica, interpretação analógica, e a cláusula genérica ela tem que ser interpretada de acordo com a cláusula exemplificativa. Então, me parece que qualquer outro meio tecnológico é qualquer meio digital, meio computadorizado de adulteração de som e imagem, ok? Embora talvez essa não seja a melhor redação do tipo penal. Enfim, mas dá para fazer essa compreensão, dá para que a gente faça essa interpretação do tipo, ok? Portanto, o sujeito ativo ele adultera som ou imagem de uma mulher e com isso ele pratica a violência psicológica. É importante isso, tá? O crime aqui não é o de adulterar a imagem. O crime aqui não é o de adulterar o som. O crime aqui é o de praticar violência psicológica através da adulteração de uma imagem ou de um som. Então, se eu adultero uma foto da vítima, por si só, se a minha conduta se basta nisso, isso não é violência psicológica. Agora, se eu adultero uma imagem e uso essa imagem adulterada para, através de um padrão comportamental, ou seja, através de um padrão habitual, fazer com que a vítima seja afetada em sua capacidade de autodeterminação, causando-lhe um dano emocional, aí sim nós temos a violência psicológica majorada. Por isso que eu falo, por esse exemplo que eu dei, por essa minha dicção, os senhores já devem ter percebido que são muito restritas as situações em que a violência psicológica majorada irá ocorrer. Podemos pensar aqui num exemplo? Podemos. Vamos supor que o sujeito ativo adultere a imagem da sua esposa, colocando o seu rosto, por exemplo, num culto, numa imagem de um culto de matriz africana, e ele fala que se ela não aderir à religião dele, vamos supor que essa esposa dele seja evangélica, se ela não aderir à, à religião dele, que é uma religião de matriz africana, ele divulgará essa imagem para que ela passe a ser discriminada no seio da sua comunidade religiosa, mas ele tem que fazer isso reiteradamente. Ele tem que se valer dessa chantagem com frequência, tá? Para que nós tenhamos, de fato, a violência psicológica majorada. Ou seja, não basta que ele faça essa chantagem uma vez. E aquele temor se torna tão corriqueiro na vítima que ela descarta a sua liberdade religiosa. Ela passa a não mais se ver passível de escolher a sua religião. E adota a religião do marido porque é isso que o destino lhe reservou. Poderia ser uma imagem sexual também, em outro cenário, mas enfim, nós precisamos configurar a habitualidade comportamental. E isso é extremamente difícil na prática. Como é difícil também demonstrar que um dano emocional suportado pela vítima é uma decorrência da conduta do autor. Nós temos que fazer esse liame, nós temos que fazer essa vinculação. Essa prova é uma prova difícil, não é uma prova fácil. A vítima sofreu um dano emocional. Sim, ela sofreu, mas foi por conta da chantagem que o autor praticou, foi por conta das humilhações a que o autor submeteu a vítima. O autor colocou o rosto da vítima numa imagem sexual e com aquilo ele passou a humilhá-la de forma que a vítima não mais sai de casa. Isso se tornou uma conduta rotineira, habitual. Mas eu consigo demonstrar que aquele dano emocional é fruto desse medo de exposição da imagem, dessas humilhações constantes. Eu consigo demonstrar ainda que a afetação da capacidade de autodeterminação ela é resultado da conduta do autor. São demonstrações muito complicadas na prática, o que limitam o campo de incidência do tipo penal. E nós temos ainda uma outra situação.
Como eu disse a vocês agora há pouco, a violência psicológica, mesmo na sua forma majorada, ela é um crime expressamente subsidiário. De modo que, se houver um crime mais grave, a violência psicológica cede lugar a ele. Por exemplo, se eu adultero imagens sexuais de crianças e adolescentes, eu coloco uma criança ou um adolescente numa imagem de sexo explícito ou pornográfica, para que essa criança ou esse adolescente fique submetido ao meu poder, isso é crime do artigo 241, letra C, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um crime mais grave que a violência psicológica majorada. Nós temos ainda a calúnia. Vamos supor que eu pratique diversas calúnias contra uma mulher, para com isso provocar a degradação da sua capacidade de autodeterminação. A calúnia, se ela for praticada por redes sociais, por exemplo, é um crime mais grave que a violência psicológica, de forma que absorverá a violência psicológica majorada. Mesmo a difamação. A difamação, por si só, quando ela é praticada por redes sociais, ela não é um crime mais grave que a violência psicológica majorada. Mas quando nós temos reiteradas difamações, eu repito, o crime é habitual, portanto eu preciso de um padrão de conduta. Se eu tenho reiteradas difamações, eu tenho ali a majorante do crime continuado. Se isso se dá por redes sociais, a pena é triplicada pelo uso das redes sociais. E se isso se dá, por exemplo, por razão da condição do sexo feminino, a pena é majorada. Ainda mais, vamos lembrar que o STJ já decidiu que as causas de aumento da pena da parte especial do Código Penal podem ser cumuladas. O crime se torna mais grave que a violência psicológica majorada. Enfim, com isso eu quero demonstrar para os senhores que esse crime é de muito difícil caracterização prática e ele serve mais como propaganda eleitoral do legislador para que ele se mostre como uma pessoa preocupada com a questão feminina, preocupado com a violência contra a mulher, e de fato é uma preocupação importante, nós temos que ser todos preocupados com a violência contra a mulher, mas é mais uma forma de discurso eleitoral do que algo que tenha efetividade no cotidiano penal. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau.